pessoal, professor Odair, tudo bem? Vamos fazer mais um lance de exercícios que nós vamos fazer a partir da nossa lista. Mas eu vou fazer um quarto exemplo aqui antes da gente começar a resolver a nossa lista, para ajudar vocês a fazer os exercícios sozinhos. Vamos lá. Com a taxa de juros simples de 10% ao mês, 100 mil rendeu 40 mil de juros. Durante quanto tempo foi aplicado o capital? Então é o tal negócio, eu tenho um capital, um valor total, que é 100 mil reais. Esses 100 mil reais teve um rendimento a juros simples, de 40 mil reais. 40% do valor que foi o rendimento. A taxa de juros estratosférica também, 10% ao mês. Né? Durante quanto tempo eu fiquei com esse valor aplicado a 10% ao mês para ter esse rendimento? Então veja pessoal, nós vamos fazer como sempre a gente faz. Juros é o sim. Tá? Então, capital vezes a taxa vezes o número de parcelas que foi aplicado, o número de períodos que foi aplicado o capital. O nosso juros é 40 mil. 40 mil é igual ao capital, que é 100 mil reais, vezes a taxa de juros, que é o que ele... ele pede ele dá a taxa de juros de 10% ao mês, olha, 10% ao mês, vezes o número de períodos. Um zero eu corto com esse, outro zero eu corto aqui, então nós vamos ficar com o número de períodos igual a 40 mil dividido por... Aqui, a gente eliminou aqui, sobrou 1, 2, 3, 4 zeros, 10 mil. Então, 10 mil que está aqui, vem para cá dividindo, vai ficar 40 mil dividido por 10 mil. Os zeros eu corto um com o outro, sobrou 4 dividido por 1, 4. 4 o quê? Meses. Por que é meses? Porque a taxa de juros, nós entramos ao mês. Então o resultado vai ser também em meses. Tá ok? Então taxa de juros proporcional, juros simples é tudo tranquilo, tudo proporcional sem problema nenhum. O nosso rendimento total foi de 40% mesmo, porque eu tenho 10% ao mês vezes 4 meses, 10 vezes 4, 40. 40% de rendimento total, que é justamente o que representa 40 mil em 100, 40%. Tá ok, pessoal? Então, o primeiro exercício da nossa lista é esse daí mesmo, calcular o juros simples auferido por um capital de 500 reais, empregado a taxa de 5% ao ano durante 3 anos. O juros simples, ele é proporcional, então 5% ao ano durante 3 anos vai dar um rendimento total de 15%. Então, o resultado vai ser 15% sobre 500, tá? Então 10% é 50, 15 vai ser mais 25, então o total vai dar R$75. Muito bem, pessoal, vamos fazer essa continha com calma. Juros é o sim. Juros é o sim. Capital vezes a taxa vezes o período. Então, juros é igual a 500, que é o nosso capital aplicado. Então, tá aí, ó, juros simples auferidos pelo capital de R$500. Empregado a uma taxa de 5% ao ano. Então, a taxa aqui é 5% ao ano. Em vez de entrar em 5 dividido por 100, poderia ter entrado como 0,05. Sem problema nenhum. Durante 3 anos, vezes 3 anos.
Olha, 2 zeros corta com 2 zeros, vai ficar 5 vezes 5, 25, 25 vezes 3, 75. Então, 75 reais é o valor dos juros. Então, eu tenho um capital de 500, esse capital de 500 aplicado a 5% ao ano, durante 3 anos, tem um rendimento total de 75. Claro que é juros simples. Beleza? O nosso segundo exercício está aí, ó. Qual os juros produzido por um capital de 1.500 ao fim de 1 ano e 8 meses, a uma taxa de 1% ao mês? Ah, professor, isso daí tá muito fácil. Será mesmo? Vamos fazer? Olha, juros é o sim. Capital vezes a taxa vezes o período. Esse aí é o nosso valor aí dos juros, né? Juros é o sim. Muito bem. O capital é de 1.500. Então, os juros tem um capital de 1.500 vezes uma taxa de juros que é de 1% ao mês, vezes o período, 1 ano e 8 meses. 1 ano são 12 meses, mais 8 vai dar 20 meses, tá? Só para quem não acompanhou o meu raciocínio, olha, N é igual a 1 ano e 8 meses. 1 ano é 12 meses, então N é igual a 12 meses mais 8 meses. Isso daqui vai dar 20 meses. Ok? Então aqui vezes 20. Então os juros, ele vai ser igual, olha, 2 zeros vai embora com 2 zeros. Ficou 15 vezes 20. 15 vezes 20, 300. Esse é o valor dos juros que foi produzido por um capital de 1.500 em 1 ano e 8 meses, 20 meses, a uma taxa de 1% ao mês. Então, 20 meses vezes 1% ao mês dá 20%. 20% de 1.500 vai ser exatamente 300. 10%, o 10% é 150, né? É sempre uma casinha decimal para a direita ali, né? Ou para a esquerda, né? Então você tem 1.500, 10% é 150. 20% é 2 vezes isso, porque a taxa é proporcional. 150 vezes 2, 300. Acompanharam? Beleza. O exercício 3 diz assim: o capital de 240 esteve empregado a juros simples durante 150 dias, sendo a taxa de 1/30% ao dia. Nossa, mas a taxa é muito pequena. Mas também é uma taxa diária, né? É uma taxa diária. E aí ele pergunta qual os juros produzidos. Isso remete ali a bons anos atrás, quando a gente tinha um tal de overnight, né? Que o dinheiro pousava de um dia para o outro e rendia juros de um dia para o outro. Então você tinha que deixar o dinheiro dormindo à noite lá no tal do overnight, né? Isso aí hoje em dia não existe mais, ótimo, né? Muito bom que não tenha mesmo, porque naquela época tinha uma inflação muito exagerada, muito alta, então deixar o dinheiro sem uma aplicação financeira, mesmo que fosse de um dia para o outro, seria um problema, um risco, né? Uma perda, na verdade. Então se tinha essas aplicações diárias, né? Esse é um caso que poderia ocorrer naquele período, né? Ou eventualmente a gente volte a ter uma aplicação financeira nesse nível. O por 30% ao dia, olha, o mês comercial é 360 dias.
O mês comercial a gente considera como sendo um mês de 30 dias e o ano comercial 12 meses. Então são 12 meses de 30 dias, que dá no total 360 dias, né? E não 365, que seria o número de dias exatos, né, que a gente tem, mas a nível mais prático, né, a gente utiliza justamente esse cálculo na matemática financeira, que é o tal chamado juros simples ordinário, né? Eu tenho uma taxa de juros mensal, anual corresponde a 12 meses em um ano, e cada mês tem 30 dias. Então, via de regra, no juros simples ordinário, eu estou pensando que da seguinte forma, que a taxa de 1/30% ao dia corresponde a 1% ao mês. Então, eu tenho a taxa de 1% ao mês, divido por 30, 1 dividido por 30, eu vou ter a taxa por dia, né? Então, é 1/30% ao dia e não ao mês, né? Então é claro que a gente desconsidera os meses que você tem mais dias ou menos dias, né? Você desconsidera essa possibilidade e tem uma taxa constante ou depende. Normalmente se faz independente do mês, né? Independente do número de dias do mês, você faz uma taxa mensal constante. Ok? Então, beleza. Então, ó, o capital de 240 esteve empregado a juros simples durante 150 dias, né? Sendo a taxa de 1/30% ao dia. Então, vamos lá, vamos fazer a conta. Nós vamos utilizar o SIM, né? O juros é o SIM. Juros é igual ao SIM. Juros é o que nós estamos procurando, ele está pedindo para calcular os juros produzido. Então, juros ele é igual ao capital aplicado, 240, vezes a taxa de juros, que é 1,30. Isso aqui é por cento, então eu ainda tenho que dividir isso daqui por 100, né? Porque é 1/30%. Então ainda tenho que fazer a divisão por cento, porque ela está em porcentagem, divido por 100. Pego a taxa e divido por 100. Então vai ficar 1/30%. E como o período está sendo dado em dias, não tem problema nenhum, né? Vezes 150 dias. Então aqui está em dias, a taxa também está em dias. Se tivesse um mês, poderia ou converter o período em mês, né? Se a taxa fosse ao mês, né? Eu converteria ao mês. 150 dias dividido por 30 vai me dar 5 meses, né? Ou eu poderia trabalhar com os dois também ao mês, né? 1% vezes 5, que daria 5% no total de juros, né? Então os juros aqui vai ser igual a 240 vezes, olha, um zero eu corto com um zero daqui, um zero eu corto com um zero daqui, sobrou 15 sobre 30. Eu vou até escrever isso daqui antes de a gente fazer a conta total. 15 sobre 30, tá? Então esse zero, aliás, esse zero não, já estava cortado aqui, né? Já estava cortado aqui, ficou 24 vezes 15 sobre 30. 15 sobre 3 dá 5. Então aqui a gente pode simplificar esses dois, vai dar 5. 5 vezes 24 é 120. Vou escrever aqui para ficar mais fácil. 5, aqui 30 vai dar 10. 5 vezes 24, 120, dividido por 10. Ou seja, os juros é igual a 12. É claro, R$240, né? É um valor relativamente pequeno, mesmo que seja aplicado durante 5 meses,
eu tenho uma taxa de 1% ao mês, então ele vai me render 5%. 5% de 240 seria metade de 10%. 10% é 24, metade de 24 é 12. Tá ok, pessoal? Conseguiram acompanhar meu raciocínio? Beleza, olha, esse valor aqui é o iene, né? Esse aqui é o iene, que é 5%. Beleza, pessoal, beleza. Muito bem, pessoal, vamos fazer o quarto exercício aí. Determinar os juros simples produzido por um capital de R$300 ao fim de 5 meses, sendo uma taxa de 6% aliás, 8% ao ano. 8% ao ano. Tranquilo. Juros é igual ao sim. Capital vezes a taxa vezes o período. Primeira coisa que a gente tem que ver é se a taxa de juros ela está na mesma unidade de tempo do período. Então nós estamos com o período em meses e a taxa de juros está um ano. Então ou a gente converte o período em ano, quer dizer, está em 5 meses, converte em ano, ou a taxa que está o ano a gente converte em mês. Tá? Eu vou fazer essa conversão direto na fórmula, para facilitar as nossas contas, só para facilitar as nossas contas. Tá? Eu vou fazer direto na fórmula. Então, olha, juros, que é o que ele está pedindo, é igual ao capital, 300, vezes a taxa de juros, 8% ao ano, vezes 5 meses. Professor, a taxa está o ano e aqui está em mês, então tá. Ou a gente converte a taxa que está o ano, converte para meses, ou o período que está em mês a gente converte para ano. Tanto faz. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou converter esse daqui, olha. 5 meses em um ano, eu divido por 12, vai ficar 5 dozeavos de um ano. 5 meses é 5 dozeavos de um ano. 5 dozeavos de um ano. Ok? 5 dozeavos de um ano. Então tá aqui, esse daqui está em ano e esse aqui está em ano. Mas se eu tivesse convertido a taxa, pessoal, ao mês, teria ficado 8 dividido por 12 vezes 5. Então, porque 8 dozeavos seria o valor da taxa mensal. Pegaria 8 dividido por 12, 8% ao ano, dividido por 12, eu vou achar a taxa mensal. Beleza? Então, vocês estão vendo que tanto faz eu converter uma ou outra, na realidade entraria aqui com 12 de qualquer forma. Eu estou entrando ele dividindo por 12 aqui fora, pela facilidade que a gente vai ter aí de fazer a conta, né? E se você faz uma divisão de 8 por 12 fora, ou de 5 por 12 fora, ela vai dar uma dízima periódica, vai dar um problema para efeito de cálculo, e assim fica mais tranquilo. Quer ver? Olha, 2 zeros corta com 2 zeros. 8 por 4 dá 2. 12 por 4 dá 3. O 3 eu corto com 3 aqui. Sobrou o quê? Sobrou 2 vezes 5. 10. Esse é o valor, então, dos juros. Tá vendo que a gente simplificando na fórmula dá uma facilidade um pouquinho maior para a gente fazer a nossa conta, né? E a gente evita da gente trabalhar com números muito pequenos, etc. A gente podendo fazer essa conta direto na fórmula, sempre vai ser mais fácil, mais um alívio maior para vocês na hora de fazer a conta.